Bem, então, atualmente, a política tem dado norte nessa organização da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E, com isso, ela vai sugerir, né, uma série de serviços e apoios que possam dar sustentabilidade ao processo de escolarização do aluno com deficiência de uma maneira geral. Então, agora eu já falo um pouco, vou trazer um pouco para a realidade vivida por nós aqui no município de Campo Grande, na atualidade. Bem, nós temos hoje, Campo Grande tem atualmente cerca de 1.500 alunos matriculados no sistema de ensino com deficiência. Desse número, já podemos dizer assim, 34 crianças estão no nível de educação infantil. Para nós é um grande investimento nesse período, nesse momento da educação, porque nós temos que fomentar a chegada dessas crianças no centro de educação infantil, nós temos que estimular, né, cada dia mais a entrada desses alunos quanto antes dentro do nosso contexto e para que a gente possa dar condições adequadas, né, nós temos que organizar serviços, oferecer apoios. Então, atualmente, o município de Campo Grande, ele tem em funcionamento 61 salas de recursos multifuncionais, né, nas escolas da rede municipal. Nós temos cerca de 96 escolas, ou seja, nós estamos com uma porcentagem significativa de salas de recursos. As salas de recursos, ela é considerada o espaço onde o atendimento educacional especializado vai ocorrer. O atendimento educacional especializado, ele ocorre de forma complementar. Então, o aluno, ele vai num período na escola, no contraturno, ele vem nas salas de recursos. Se ele é complementar, ele tem uma relação direta com a organização curricular do ensino comum, né? As salas de recurso, elas têm 3 finalidades bem definidas, que primeira, o atendimento aos alunos, segundo, produção de material adequado, ou seja, eu tenho uma criança com baixa visão, ela precisa de ampliação de prova, ela precisa de ampliação do livro, né? Isso vai ocorrer lá nessa sala de recursos, na própria escola. E o terceiro elemento, e também de extrema importância, ou eu vejo assim de fundamental importância, que é a articulação do atendimento educacional especializado com aquilo que está sendo oferecido no ensino comum. Sem esse trabalho se articulando, com certeza nós não vamos ter o mesmo resultado, com a mesma qualidade, né? E, além disso, nós temos, além desse serviço constituído, organizado, equipado, por que ela é multifuncional? Porque a ideia é que esse aluno, seja ele surdo, deficiente auditivo, cego, baixa visão, deficiente intelectual, ele encontre os recursos necessários ali mesmo, na sua escola. Considerando que nós temos, né, dentro do atendimento educacional especializado para o aluno surdo, uma especificidade, ou seja, o AE do surdo, ele funciona em 3 momentos, né? É o em Libras, o atendimento de Libras e o atendimento na língua portuguesa como segunda língua. Então, esses 3 momentos em Libras é onde ele vai receber o conteúdo que ele aprendeu lá na sala de aula e vai ser explicado novamente no contraturno, utilizando a linguagem brasileira de sinais, e utilizando todo um aparato. Então, não cabe só você trabalhar com o texto, você precisa trabalhar a imagem, a maquete, diversos recursos. De Libras, é quando a Libras, língua brasileira de sinais, ela é viva, toda língua é viva, né? E ela precisa ser aprendida. Não podemos esquecer que o léxico verbal da criança e do adulto e do jovem, ele vai
se ampliando, né? Então, uma criança no segundo ano, no terceiro ano, é bem diferente do lexo verbal de um jovem que está no sexto, sétimo ano. Então, ele precisa aprender. Ele precisa criar novos códigos, ele precisa estar... Então, ele recebe ele é um processo contínuo, ou seja, ele vai para o contraturno para também aprender e requintando a sua língua. E a língua portuguesa como segunda língua, porque nós temos uma legislação específica que entende a educação bilíngue e a língua do surdo como a língua brasileira de sinais. Então, o que é importante a gente compreender? Que esse aluno, ele não vai ter uma produção textual na língua portuguesa da mesma forma que um ouvinte, porque ele usa a língua portuguesa como uma segunda língua. Então, conectivos, artigos, enfim, ele vai ter uma forma representativa de escrita diferenciada. Então, é lá no contraturno que a gente vai trabalhar essa língua portuguesa como modalidade de segunda língua. Então, nós temos hoje na rede municipal 4 salas de recursos que funcionam especificamente com esses 3 profissionais que atendem os 3 momentos ao alunado surdo que nós temos na rede municipal. Além disso, nós temos também 2 salas de recursos classificadas pelo MEC como tipologia 2, que são salas equipadas especificamente com recursos e materiais para o atendimento do aluno cego e baixo, ou do deficiente visual, para sermos mais abrangentes, né? Então, atualmente, desse conjunto de 61 salas, nós temos essa configuração. Além do serviço organizado, nós temos os serviços de apoio. Então, nós entendemos que não é só o atendimento de contraturno, mas nós entendemos também que para que esse aluno tenha as suas condições, muitas vezes, suas condições de aprendizagem, de ensino atendidas, ele precisa de um que nós chamamos de professor auxiliar. Que, na verdade, eu gostaria de deixar bastante claro como é que nós pensamos, porque ele é bastante, em alguns outros lugares vocês vão ouvir falar professor itinerante, né? Porque isso constava lá na Política Nacional de Educação Especial de 94. Mas nós tivemos o cuidado de pensarmos esse apoio denominado professor auxiliar para tirarmos o foco da deficiência e passarmos para um outro âmbito. Ele é um professor auxiliar de turma toda, no entanto, com conhecimentos específicos que permitem que ele atue tanto com aquele aluno que tem deficiência e com os outros alunos também que estão dentro do contexto escolar, para nós conseguirmos fomentar a visão da visão do isolamento. O professor que está lá no canto com o seu aluno com deficiência e o outro professor que está com os demais alunos. Nós precisamos fomentar a ideia de que esse aluno ele tem que estar fazendo parte desse conjunto aí da sala de aula, colaborativamente, cooperativamente. Então, foi essa a intenção de chamarmos este professor de auxiliar, para entendermos a ideia da bidocência. E um outro elemento também que nós inegavelmente não podemos deixar de destacar, que é uma oportunidade para que esse professor que já está em serviço e que não teve a sua formação contemplada com esses conhecimentos, possa se apropriar desses conhecimentos no seu cotidiano juntamente com o seu colega. Então, ele também cumpre uma função formativa. Então, essa é a nossa concepção de professor auxiliar, e não de uma concepção de um professor que vai isolar o aluno, vai fazer um trabalho lá isolado dos demais. Também, um outro serviço de apoio que nós temos disponível, nós estávamos falando dos alunos surdos anteriormente, é o professor, nós temos todos eles professores intérpretes, né? Atualmente nós temos cerca de 40 intérpretes na rede municipal. Esses intérpretes, eles atendem a grupos de alunos dentro do contexto de sala e eles fazem a tradução da língua portuguesa para a Libras.
O que é importante também, uma estratégia que nós utilizamos? Fica claro a importância dessa disponibilização desses serviços de apoio. Então, retomando, nós temos os intérpretes, que eu disse anteriormente, nós temos o professor auxiliar. O critério para esse professor, ele é estabelecido por meio de uma resolução. Qual é o critério? São alunos com graves deficiências, que tenham necessidade de uso de pranchas de comunicação, uso de tecnologia assistiva, e também aqueles alunos que nós chamamos que são aqueles que fazem parte da categoria de transtornos globais de desenvolvimento, que envolvem as psicoses infantis, o autismo infantil, as síndromes do espectro do autismo. Esse é um critério estabelecido, né? Além desse serviço de apoio, nós também trabalhamos com o que nós chamamos atualmente de assistente de inclusão escolar. Esse profissional, ele é um profissional de nível médio, que desenvolve um apoio à escola inteira para aquelas crianças que necessitem de ajuda nas suas atividades de vida diária, no que se refere à higiene, autocuidado, então alimentação. Nós temos o cuidado de fazer a lotação desses assistentes, desses apoios, conforme aquela criança, por exemplo, se eu tenho meninas, eu vou ter um assistente de inclusão do sexo feminino, aquela criança que usa fralda, que precisa ser trocada, que precisa ser alimentada. Então, ele tem uma atribuição diferente do professor auxiliar. O professor auxiliar, ele vai desenvolver o seu trabalho dentro da sala de aula, ele tem a sua formação docente, ele vai fazer intervenção pedagógica, o trabalho dele é baseado no plano de ensino do professor regente, ele faz as adequações das estratégias pedagógicas, ele faz a utilização dos recursos, ele vai fazer com que, ele vai conduzir ou trazer aquele conhecimento de uma maneira que esta criança possa se apropriar dela, fazendo uso tanto de aparatos tecnológicos, como também muitas vezes só de uma pequena adequação que nós chamamos de ensino multinível, de estar adequando o nível de elaboração do texto, mas sem perder dele aquilo que é a essência, do que é a sua essência, do que é o seu objetivo. Então, ele faz um trabalho articulado com o professor do ensino comum e ele é docente, ele faz as suas intervenções pedagógicas, diferente do que nós chamamos assistente de inclusão escolar, que é aquele cuidador, é o que vai oferecer, ele vai ajudar essa criança no que se refere à atividade de vida diária, higiene, alimentação, enfim. Então, só para ficar bastante claro para vocês, a diferença desses dois profissionais no contexto da escola que vão oferecer esses apoios na escola. Bem, para que a gente também tenha uma melhor organização de trabalho, dentro da estrutura da secretaria, nós nos organizamos em núcleos. Então, nós temos o núcleo de produção de tipos ampliados e braille, né? Ele vai fazer toda uma produção de material adaptado para os deficientes visuais, então ele faz ampliação de material, como também ele faz a impressão de material em braille, né? Nós temos o núcleo de acessibilidade, esse núcleo ele é responsável por acompanhar os projetos de tecnologia assistiva com crianças que têm distúrbios neuromotores graves e que fazem uso das pranchas de comunicação. E, além disso, também de adequação de mobiliário, crianças que precisam de carteiras, né, adaptadas, precisam de cadeiras ou de equipamentos adaptados. Esse núcleo é composto por um fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, duas fonoaudiólogas, mas que tem um desempenho na educação e não no âmbito da saúde. A função deles é fazer com que esse aluno tenha as suas condições de permanência na escola adequada. Porque nós sabemos que uma criança com paralisia cerebral, né, posturalmente sentada de uma maneira inadequada, que não tenha um ajuste postural adequado, isso pode levar a deformações
que vão comprometer até as suas condições de aprender. Então, tem todo esse aparato. Essa é a relação intersetorial que eu comentei anteriormente com vocês, mas que também se dá no âmbito lá da sala, do contexto da escola. Nós temos o núcleo de acompanhamento aos CEINFs. Lá a gente vai fazer todo um trabalho tanto só de identificação, orientação, encaminhamento. Nós temos os núcleos municipais de apoio psicopedagógicos, os NUMAPs, eles estão divididos em 6 polos. Esses seis polos, eles foram divididos a partir do quantitativo de alunos que nós temos por região em Campo Grande, né? Campo Grande é uma cidade que tem cerca de 800 mil habitantes. Né? A rede municipal tem uma abrangência bastante significativa. Se pensarmos escolas e CEINFs, hoje nós temos cerca de 180 instituições escolares para nós acompanharmos. Então, esses técnicos que nós chamamos, eles vão semanalmente até as escolas e eles oferecem esse acompanhamento para que, em tudo no que se refere, tudo que for necessário de aparato para favorecer a aprendizagem desses alunos. Então, eles são nossa extensão, né? Nosso braço de extensão aí com a questão da escolarização. Além de todo esse aparato, nós trabalhamos articulado dentro da Secretaria com o ensino fundamental, com a educação de jovens e adultos, ou seja, nossa função é discutir, né, é trazer à tona, e também dentro do Conselho Municipal de Educação, é trazermos a discussão de como podemos operacionalizar o processo de aprendizagem das pessoas com deficiência no contexto escolar, considerando toda a organização no sistema de ensino, né? E aí a gente cai em alguns questionamentos, né? Muito comum ainda, apesar de nós termos já mais de 20 anos discutindo a questão da educação escolar inclusiva, mas é muito comum nos depararmos com perguntas do tipo: mas essas crianças aprendem, né? Elas aprendem o quê? Né? O que elas são capazes de aprender? Então, a gente sempre para e faz algumas provocações, né, em relação a isso. Eu costumo chamar de provocações. Todos nós aprendemos, né? Aprendemos de alguma maneira. Agora, o que nós temos muitas vezes é que compreender como é que esse processo se dá. Né? Como é que nós, cada um de nós sujeitos, processamos essas condições ou essa nossa capacidade humana de aprender? Todos nós aprendemos, né? Todos, independente da minha condição de pessoa dita normal ou com deficiência, né? Essa condição, ela vai estar alicerçada, assim, numa relação dialógica, numa relação onde o contexto escolar deve compreender que a aprendizagem não é a aquisição de conteúdos acadêmicos, e principalmente como é que nós podemos transformar esse saber científico, e que muitas vezes nós chamamos lá de conteúdos acadêmicos, em algo significativo e que realmente tenha sentido na vida dos sujeitos, né? Então, o que eu estou falando aqui não é algo que é uma prerrogativa da educação especial, e sim do contexto de educação de uma forma geral, né? Compreensão da aprendizagem para muito além de conteúdos linearmente adquiridos de forma acumulativa. E aí a gente tem que fazer, eu gosto muito do que o Rimeno Sacristã, que é um teórico que vai falar de currículo, diversidade, enfim, ele vai falar dessa necessidade de nós compreendermos essa pedagogia da complexidade, né? Pedagogia da complexidade que entende aí os processos subjetivos de aprendizagem dos sujeitos, que compreende que nós podemos, assim, ser um locus que vai favorecer muito esse desenvolvimento, mas como também nós podemos servir do lado contrário, né? Trazendo ainda mais as barreiras
que impedem esse processo. Então, nesse universo todo, eu penso que a formação dos professores, ela é fundamental, né? Nós temos feito incansavelmente as formações, o nosso trabalho de sistema é esse, né? Que é apoio às escolas, formação de professores e o acompanhamento sistematizado. Então, isso é uma das nossas metas cotidianas, formação. Mas nós também temos a formação, além da formação em serviço, nós temos que pensar a formação com uma visão um pouco mais ampla. Dentro do contexto de formação de professores, é importante a gente compreender essa formação também como a formação inicial, né? Aquela prevista lá desde o Plano Nacional de Educação, o primeiro plano de 2001, que com as suas inúmeras metas, né? A questão da formação do professor, prever lá nas licenciaturas, nos cursos de formação de professores e também em cursos de outras áreas, como enfermagem, medicina, uma disciplina que trate e que aborde a questão dentro da matriz curricular das pessoas com deficiência, da educação especial, enfim, das questões da acessibilidade, por exemplo, né, para nós não termos o que ainda nós vivenciamos na atualidade, prédios recém-construídos, mas sem nenhuma condição de acessibilidade, enfim, isso está previsto lá no Plano Nacional, no primeiro Plano Nacional de 2000, que foi aprovado em 2001, nós estamos aí num momento de rediscussão desse plano e a gente permanece lá com a meta que é a formação dos professores, valorização, a meta da questão da educação, do atendimento educacional especializado, da educação especial na sua forma transversal. Então, é muito importante nós fomentarmos essa questão dentro das matrizes curriculares, dentro da organização curricular, das formações de professores de maneira geral. Então, cabe fazer esse destaque. E, voltando às concepções de aprendizagem dentro desse universo aí que nós temos, eu acho que esse é o nosso grande desafio, a nossa grande meta, que é desconstruirmos um pouco esses valores, essas crenças, né, que estão cristalizadas e que foram se cristalizando ao longo da história. E esses elementos, eles partem de algum princípio. O primeiro, que nós chamamos de recontextualização pedagógica. O que é recontextualização pedagógica? Seria nós mudarmos a nossa hipótese pedagógica, sairmos do campo da homogeneidade e partirmos para a heterogeneidade. Esse não é um caminho muito simples e muito, vamos pensar assim, fácil de acontecer, né? Ela exige, ele é exigente, porque exige essa pedagogia da alta complexidade, né? Nós entendemos os processos subjetivos dos sujeitos na sua constituição, enquanto um sujeito aprendente, de que maneira que ele acessa esse conhecimento. Mas alguns elementos, eles já foram cientificamente constituídos. Deles é dizer assim, que aquilo que é significativo, né, aquilo que eu encontro uma conectividade, ele é muito mais fácil e ele se torna muito mais prazeroso e ele se torna muito mais fácil de ser incorporado a um conhecimento que eu já tenho, né? Então esse é um dos elementos que nós chamamos de aprendizagem significativa. Um outro elemento muito presente que seria o quê? No processo de ensino, o ensino colaborativo, né? Problematizarmos a relação espaço e tempo. Como é que nós trabalhamos a relação espaço e tempo no contexto escolar? Então, o universo dessa discussão está todo assentado, que a gente chama numa coluna, ou seja, numa espinha dorsal de todo um processo do curricular. Então, é uma discussão que vai estar chamando aí a escola, a educação, para rever mesmo seus conceitos, suas práticas. E isso é o que nós temos feito dentro do contexto do sistema de ensino, articulado de maneira bastante clara, aberta, com bastante apoio no ensino fundamental, em todas as modalidades de ensino organizadas, porque esse é o nosso grande desafio, é fazermos com que a gente compreenda que os sujeitos aprendem melhor se eles estiverem em contextos interativos, em contextos que o acolhem, que o entendam e que promovam uma relação pedagógica, né? Que essas crianças, elas têm os seus saberes, que elas
esses saberes eles podem ser transformados em conhecimentos. E compreender, por exemplo, um exemplo simples, quando a gente tem uma aluna, né, que tem uma deficiência intelectual e que está lá na educação de jovens e adultos, e que você pede a ela que aponte lá o numeral, né, e a gente mostra qual é o número 6, qual é o número 7. E ela não identifica. E aí quando você leva ela para dentro de um outro contexto, que é um contexto significativo para ela, por exemplo, numa atividade onde você pede a ela, por exemplo, vamos colocar 6 xícaras de farinha de trigo. Ela identifica a farinha de trigo, ela conta as 6 xícaras, ela mede corretamente. Então, como é que eu posso dizer que ela não sabe o que é o número, ela não sabe relacionar a quantidade? Então, como é que nós podemos entender que ela tem um processo próprio de responder a isso, né? Então, essas desconstruções, essa importância do ensino colaborativo, as fileiras, né? Aquilo que lá a gente tem a organização espacial das salas, em que momento eu altero isso, né? Eu mudo os mapas de identificação da minha sala, eu ofereço outros espaços e outros tempos para que essa aprendizagem possa ocorrer. Então, nós estamos falando de uma mudança que é exigente, exige de todos nós, exige que a gente realmente rompa com alguns modelos já estabelecidos, que a gente possa permitir que haja um diálogo entre culturas no contexto da escola, ou seja, culturas que são de pessoas diferentes, que são das diferenças, mas que também a gente promova uma discussão que vá para além da aceitação. Né? E dizer assim, só porque o aluno deficiente, só dele fato dele estar convivendo com o colega já é o suficiente. Não é o suficiente. Convivência, educação, aí o Demirval Saviani nos ajuda nessa discussão. Educação é algo que não ocorre só dentro da escola, né? Educação é um conceito muito mais amplo. Mas a escola, a instituição educacional, ela tem uma função que vai para além disso. Então, não basta só conviver, estar do lado ou ao lado, não basta só estarmos socialmente partilhando um espaço. É necessário que nós educadores, tenhamos práticas que favoreçam o acesso ao conhecimento das pessoas com deficiência, que tenhamos um conjunto de apoios que ofereçam condições de acesso, para que a gente construa cada dia mais possibilidades de aprendizagem, que a gente consiga perceber a potencialidade de cada um e possamos compreender também a sociedade, a escola, como um espaço de interação, de troca e de crescimento coletivo e cotidiano. A reflexão e a ação é um dos elementos também que nós chamamos a atenção para a construção dessa prática, porque nós não temos receitas nem respostas para todos os caminhos. Isso tem que ser discutido dentro do contexto de cada escola. Cada escola tem a sua cultura que é própria, tem suas dinâmicas. E nós acreditamos que nós podemos sim, não temos as receitas, nós temos alguns caminhos que nós vamos trilhando, de maneira responsável, de maneira sempre pensando que o nosso objetivo maior é o aluno, é o processo de aprendizagem do aluno, é a transformação das potencialidades dele, as condições de que ele tenha também uma formação para a vida. Nós lembramos sempre que dentro da nossa sala de aula, nós temos que ter em mente que nós não podemos deter nenhum aluno a menos na nossa finalidade, nossa função intencional, que é ensinar, que é a nossa função docente. O nosso ato educativo, a nossa prática pedagógica, ela não é improvisada, ela é intencional. Nós fazemos isso porque somos profissionais da educação. Então nós temos que ter ali cada um daquele aluno como sendo, independente das suas condições, como fazendo parte da minha função cotidiana, da minha função de ensinar. Bem, e para fechar,
como eu falei em vários momentos da pedagogia da complexidade, eu vou ler aqui o que o grande, né, teórico Rimeno Sacristã trata como pedagogia da complexidade. Precisamos de uma pedagogia da complexidade, referindo-se com esse termo a uma estrutura educacional capaz de ensinar com alto nível intelectual em classes que são heterogêneas do ponto de vista acadêmico, linguístico, racial, étnico e social, de forma que as tarefas acadêmicas possam ser atraentes e desafiadoras. Seus pontos mais importantes são riqueza de materiais, incentivo das interações em pequenos grupos, delegação de certas responsabilidades aos estudantes, tarefas que exijam o uso de múltiplos materiais que provoquem a participação de habilidades diversas, estimulação da participação dos estudantes de baixo nível, aulas com simultaneidade de tarefas diferentes e com múltiplas funções do professor. Bem, eu creio que ele resuma, né, nessa citação todo esse nosso grande desafio que eu venho falando com vocês. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e deixar a minha contribuição. Espero que eu tenha contribuído com essa reflexão, com essa formação e que deixando um grande abraço e um até breve.